da Maristela, ele pediu que eu dissesse alguma coisa sobre o programa da primeira parte do recital nesse momento. Então, eu gostaria de dizer que há mais ou menos 3 grandes linhas nessa primeira parte. A gente começa com Bach, que é barroco, né? O grande compositor do século XVIII. E nessa primeira parte, há 2 peças dele, um prelúdio e uma invenção a 2 vozes, em que a principal característica é o contraponto entre ambas as vozes, entre ambas as mãos. Cada mão representa um músico, vamos dizer assim. É um concerto entre 2 mãos, entre 2 músicos. E o tema corre para a direita, ora corre para a esquerda. No segundo momento, nós temos 2 compositores, Debussy e Prokofiev, que morreram na primeira metade do século XX. Aliás, Prokofiev morreu em 51, já na segunda metade. E esses dois compositores, nestas 2 obras, trataram do humor, da ironia, da sátira. O Debussy dedicou essa peça, Dr. Gradus ad Parnassum, à sua filha, Chuchu. E essa peça, o próprio título faz referência a uma obra de Clemente, que é um compositor do século XVIII, que escreveu uma obra muito importante para a técnica pianística, né, para os 5 dedos. Então ele faz uma obra em que ele, de alguma forma, faz uma sátira a esses estudos de técnica que os pobres pianistas são obrigados a enfrentar diariamente, né? Então, essa é a peça de Debussy. Quando ele chamou de Dr. Gradus ad Parnassum, é como se fosse doutora técnica, né? A segunda peça é o Scherzo humorístico, de Prokofiev. Scherzo já quer dizer brincadeira. Humorístico, que é uma brincadeira com humor, em que ele joga toda a escrita musical nas claves de Fá, tanto na mão direita quanto na esquerda. Ou seja, o pianista toca o tempo todo na região grave do piano. E o que dá uma certa ideia, já que é um Scherzo humorístico, poderíamos jogar com um filme que está muito na onda, né? Que é o do Parque Jurássico, né? Pensarmos em dinossauros dançando no Parque Jurássico, ou qualquer coisa parecida com isso, pelo peso que a ideia da região grave dá à peça. E num terceiro momento, então, primeiro momento, Bach. Segundo momento, o humor, já na primeira metade do século XX. O terceiro momento, o Brasil, também no século XX. 2 compositores, Lorenzo Fernandes e Cláudio Santoro. Lorenzo Fernandes, um compositor claramente nacionalista. Cláudio Santoro, um compositor que visitou o nacionalismo em meados da vida dele. Antes ele era atonalista, ou seja, uma linguagem bastante dissonante, e ele retorna ao atonalismo no final. Então ele teve apenas um breve período nacionalista. Esta obra é do período atonal final de Cláudio Santoro. Santoro morreu recentemente, tem uns 3 ou 4 anos. Essas 2 obras, então, dão 2 ideias de 2 compositores brasileiros com ideias bastante diferenciadas. Um nacionalista, o outro universalista, vamos dizer assim. A Boneca Yayá tem um caráter claramente infantil, pelo próprio título, e a Fantasia Sul-América, eu não tenho uma informação precisa, mas como a Sul-América promove vários concursos de piano, de violino, de composição, seguramente foi alguma composição ou feita para um concurso de composição, concorreu, por exemplo, ou foi feita para confronto num concurso de piano, né? Porque o nome Fantasia Sul-América deve fazer referência à companhia de seguros. Então, 3 grandes momentos nessa primeira parte, que são o barroco alemão, depois o humor no século XX, na Europa, e, finalmente, a música da segunda metade do século XX no Brasil. A segunda parte é o século XIX. A gente dá uma palavrinha antes do início da segunda parte. Obrigado.